Nossa história começa há milênios, com o surgimento do Homo sapiens nas savanas africanas. Nossos ancestrais viviam como nômades, suas vidas ditadas pelos ritmos da natureza. Eles vagavam pela terra em busca de alimento, sua sobrevivência dependente do conhecimento do ambiente e de suas habilidades como caçadores e coletores. A vida era desafiadora, uma luta constante pela sobrevivência contra predadores, fome e doenças. No entanto, dentro dessa luta, nossos ancestrais prosperaram, seu estilo de vida nômade moldando suas estruturas sociais e crenças. Eles viviam em pequenos grupos unidos, contando com a cooperação e o compartilhamento para sobreviver. Este foi o mundo dos nossos ancestrais por milhares de anos. Mas as sementes da mudança estavam prestes a ser plantadas. Imagine uma vida totalmente ao ar livre, sob o céu aberto. Você acorda com o sol, sua família aconchegada em busca de calor. Esta era a realidade para os primeiros humanos, seus dias consumidos pela busca por sustento. Homens, mulheres e crianças, todos desempenhavam papéis cruciais nesta sociedade caçadora-coletora. Os homens, geralmente em grupos, rastreavam e caçavam animais, contando com sua força, astúcia e ferramentas artesanais. As mulheres coletavam frutas, nozes, raízes e frutas silvestres. Seu conhecimento da terra garantindo o alimento de sua tribo. Perigos espreitavam a cada passo, de predadores a plantas venenosas e tribos rivais competindo por recursos. Mas a mudança, como sempre, estava no horizonte. A transição de caçadores-coletores nômades para agricultores assentados foi, sem dúvida, a mudança mais profunda da história humana. Não foi um evento repentino, mas um processo gradual, nascido talvez da necessidade durante um período de mudança climática e escassez de recursos. Imagine um grupo de nômades retornando, estação após estação, a um determinado local, atraído por uma fonte de água abundante e uma abundância de grãos silvestres. Talvez eles tenham começado a espalhar sementes intencionalmente, um ato simples que marcou os primeiros passos experimentais em direção à agricultura. Ao longo de gerações, esse conhecimento cresceu, passado de pais para filhos. Eles aprenderam quais plantas produziam mais alimentos, como cultivar a terra e como armazenar sua colheita para tempos difíceis. Essa nova capacidade de controlar seu suprimento de comida mudou o jogo. A mudança para a agricultura não foi isenta de desafios. Com o surgimento da agricultura, veio outro desenvolvimento crucial: a domesticação de animais. Não mais dependentes apenas da caça, os humanos começaram a ver o potencial em domar criaturas selvagens. Ovelhas e cabras, valorizadas por sua carne, leite e lã, estavam entre as primeiras a serem domesticadas. Animais selvagens eram, por natureza, imprevisíveis e potencialmente perigosos. No entanto, por meio da observação cuidadosa e da criação seletiva, os humanos aprenderam a manejar essas criaturas, moldando-as de acordo com suas necessidades. A domesticação de animais teve um impacto profundo na sociedade humana. Ela forneceu uma fonte confiável de alimento e mão de obra, liberando tempo e energia para outras atividades. A capacidade de cultivar plantações e domesticar animais marcou um ponto de virada na história humana. Seção 5. O fascínio da estabilidade, abraçando a vida sedentária. À medida que os humanos dominavam a arte da agricultura e da pecuária, um novo modo de vida começou a surgir. O impulso nômade, a necessidade de vagar em busca de sustento, gradualmente deu lugar ao fascínio da estabilidade oferecido por uma existência sedentária. Com um suprimento de comida garantido, as pessoas não precisavam mais estar constantemente em movimento. Elas podiam construir casas permanentes, estabelecer raízes em um lugar e ver suas famílias crescerem dentro de uma comunidade. Aldeias surgiram,
centradas em terras férteis e fontes de água. Esse novo estilo de vida trouxe consigo uma sensação de segurança e pertencimento. No entanto, os benefícios eram inegáveis, abrindo caminho para o desenvolvimento de sociedades complexas e a ascensão da civilização. Seção 6. A ascensão de aldeias e cidades. Da família à sociedade. Com o estabelecimento de comunidades assentadas, as estruturas sociais humanas passaram por uma profunda transformação. Os pequenos bandos nômades de caçadores-coletores gradualmente deram lugar a sociedades maiores e mais complexas. As aldeias cresceram em tamanho e sofisticação, evoluindo para vilas e, eventualmente, para cidades. À medida que as populações aumentavam, também aumentava a necessidade de organização e liderança. Novas hierarquias sociais surgiram, com indivíduos ou grupos assumindo papéis de autoridade e responsabilidade. Essa mudança de unidades familiares para sociedades maiores e mais complexas trouxe consigo novos desafios e oportunidades. A ascensão de aldeias e cidades marcou um ponto de virada significativo na história humana. Seção 7. Poder e hierarquia. As sementes da civilização. À medida que as aldeias se transformavam em sociedades mais complexas, a dinâmica do poder e da hierarquia começou a mudar. A natureza igualitária dos grupos de caçadores-coletores, onde os recursos eram compartilhados e as decisões eram tomadas coletivamente, deu lugar a formas mais estruturadas de liderança. Indivíduos que demonstravam habilidades excepcionais, seja na agricultura, na guerra ou em práticas religiosas, frequentemente ascendiam a posições de destaque. Esses líderes, por sua vez, começaram a acumular riqueza e influência, solidificando seu status e criando uma classe dominante distinta. Aqueles que controlavam grandes rebanhos de animais detinham riqueza e influência consideráveis. Essa concentração de poder e recursos teve um impacto profundo nas sociedades humanas. Ela levou ao desenvolvimento de classes sociais, com alguns indivíduos desfrutando de maiores privilégios e oportunidades do que outros. Seção 8. A Aurora da Escrita. Uma nova era da comunicação. Um dos desenvolvimentos mais significativos da história humana foi a invenção da escrita. Essa tecnologia revolucionária surgiu independentemente em várias partes do mundo, mudando para sempre a maneira como os humanos se comunicavam e armazenavam informações. Antes da escrita, o conhecimento era transmitido principalmente por via oral, passado de geração em geração por meio de histórias, canções e rituais. A escrita forneceu um meio mais permanente e confiável de registrar e transmitir informações. Ela permitiu a criação de leis, a documentação da história e o compartilhamento de conhecimento através de vastas distâncias e tempo. Com o advento da escrita, a humanidade entrou em uma nova era de desenvolvimento intelectual e cultural. A capacidade de registrar e disseminar informações teve um impacto profundo nas sociedades humanas. Seção 9. O legado da Revolução. Nosso mundo hoje. A transição de caçadores-coletores nômades para agricultores assentados foi um momento decisivo na história humana. Ela desencadeou uma cadeia de eventos que levaram ao desenvolvimento da civilização como a conhecemos. O legado dessa revolução está ao nosso redor, desde a comida que comemos até as cidades em que vivemos e as tecnologias das quais dependemos. A Revolução Agrícola trouxe mudanças profundas na sociedade humana, transformando nossa relação com o mundo natural e uns com os outros. Ela levou ao desenvolvimento de estruturas sociais complexas, à ascensão das cidades e ao surgimento da escrita. Ao navegarmos pelas complexidades do século XXI, é essencial lembrar nosso passado e as lições que ele contém. A história da Revolução Agrícola é uma história de engenhosidade humana, adaptabilidade e o poder duradouro das ideias.